Graça e paz, queridas irmãs, aqui estamos para dar continuidade à nossa leitura do livro Bases da Fé Cristã, do autor Wayne Grudem. Eu me chamo Daniele, nós iremos hoje estar aqui compartilhando o capítulo 7 deste livro que nós estamos lendo. E o capítulo 7 tem como tema o que é o homem. O que é o homem? Nós vimos já alguns capítulos, todos estão no canal do YouTube, no canal Peregrinas no Mundo. Você pode encontrar para rever ou para acompanhar, caso não tenha visto ainda, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o auge da criação, porque depois de Deus ter criado as plantas, os animais na terra, ele teve algo a mais para criar, que é conhecido como o auge da criação, o ser humano. Por que recebe esse título? Porque de toda a criação foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus criou dessa forma. E Deus os abençoou, disse para que fossem fecundos e multiplicassem, e também que enchessem a terra e a subjugassem, que dominassem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Lá em Gênesis 1, 27 e 28, podemos ver essa referência bíblica. Bem, Deus não criou o homem porque estava faltando algo em Deus. Deus, nós podemos ver que ele já é completo em si mesmo. Quando nós estudamos um pouco a Trindade, nós podemos ver isso, constatar isso. Então, Deus não precisava criar algo mais para se completar ou porque estivesse sozinho, porque essa não é a realidade. Deus também não precisava de alguém, de criar algo que lhe desse louvor e glória, mas mesmo assim, ele escolheu criar-nos, né? E nós devemos sim dar a ele a glória. Lá em Isaías 43:7, Deus diz: todo que é chamado pelo meu nome, para a minha glória, a quem formei e fiz. É certo que a gente ouve muito falar, né, que nós fomos criados para a glória de Deus, mas a menos que nós realmente entendamos do que se trata esse fato, essa afirmação ela soa como vazia e sem sentido, até que venha realmente o entendimento do que isso significa. Então, dar glória a Deus significa dar a Deus grande honra e louvor, e nós podemos fazer isso de várias maneiras. Este é um grifo do autor. Nós fomos então criados para a glória de Deus. Então, o nosso objetivo final de vida deveria ser sim viver para a glória de Deus. Dar glória a Deus irá constituir para a nossa vida um real propósito. Muitas pessoas buscam um propósito de viver, né? O porquê que existem, o porquê que vivem, o porquê acordam, o porquê respiram, o porquê trabalham, enfim, o porquê de todas as coisas. E muitas pessoas vão buscar esse porquê nos seus filhos, na sua família, no seu cônjuge, em tantos outros, né? Casos assim na questão de seus pais, né? Eu existo, eu vivo porque os meus pais precisam de mim. Enfim, muitas são os motivos que as pessoas vão buscar esse propósito de vida, mas em todos estes existe um vazio, porque a gente só é realmente preenchido, satisfeito e realizado quando nós encontramos este propósito que é o verdadeiro propósito da vida humana, o louvor e a glória de Deus. Então, quando nós compreendemos, nós teremos o propósito e o significado da nossa vida. Isso vai nos trazer paz, a paz tão desejada, tão buscada por tantos. Ela só é encontrada quando nós compreendemos o propósito e o significado da nossa vida. E o propósito, o significado da nossa existência está em Deus, no próprio Deus que nos formou. Existe um ditado, né, que as pessoas costumam falar muito, que
não passa de verdade, é uma grande verdade. No coração do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, ou seja, tem um espaço que só Deus pode preencher. E a menos que ele o preencha, esse coração, ele continuará com essa lacuna tão grande, tão imensa, que não nos proporcionará a paz que nós tanto necessitamos. Então, só o Deus da paz consegue preencher as lacunas do coração humano. Dar glória a Deus faz parte da vida sobre a qual Jesus falou, lá em João 10:10, quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Apenas vida? Não. Eu vim para que tenham vida plenamente, vida abundante. Então, é uma vida de plenitude, é uma vida de completude, é uma vida em que nada falta. Jesus veio para que pudéssemos ter essa vida. Uma das formas que nós podemos glorificar a Deus é nos deleitando nele, nos alegrando, ele sendo para nós o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa alegria, desfrutar da presença do Senhor. Assim como o salmista disse lá em Salmos 16:11, Davi fala: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Plenitude de alegria é achada apenas em conhecer a Deus e deleitar-se nele. Quando nós fazemos isso, quando nós conhecemos ao Senhor, buscamos ao Senhor e nos deleitamos nele, nós então damos a ele a glória que ele deseja e que almejamos dar-lhe. E em meio a tudo isso, nós podemos ver Deus se regozijando em nós com o seu amor e exultando sobre nós com brados de alegria, como nós podemos ver lá em Sofonias 3:17. Bem, nós seres humanos fomos criados para a glória de Deus. Se toda a Escritura falasse isso a respeito, então somente a respeito do ser humano, já seria algo maravilhoso demais, grandioso demais, mas não se distinguiria tanto do restante da criação, porque tudo que Deus criou foi criado para lhe prestar glória, honra e louvor. Lá em Salmos 19:1 nós vemos: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. No entanto, parte da peculiaridade do ser humano na criação, ela vem do fato de que nós fomos criados para a glória de Deus, sim, mas nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E nós podemos ver isso lá em Gênesis 1:27, que nós fomos criados à imagem do Deus vivo. Então, como criaturas feitas à imagem de Deus, nós fomos planejados por Ele para ser como Ele. Logo, quanto mais entendermos sobre Deus, mais entendemos a nós. E quanto mais nos compreendemos, mais também saberemos sobre Ele que nos formou. Um exemplo disso é que nós somos criaturas morais, feitas com sentido, que já nascemos com esse sentido, é inato à nossa existência, o certo e o errado. E isso reflete o perfeito senso de Deus sobre certo e errado. Além disso, somos também criaturas espirituais e não apenas físicas. E dessa forma, somos então um pouco como Deus, que é espírito. O nosso espírito, ele é um reflexo da natureza divina e ele nos permite ter uma relação pessoal com esse Deus que é espírito. Um outro exemplo dessa essência de imagem de Deus é a nossa capacidade de pensar e de processar informações. Isso é um reflexo do conhecimento de Deus e a nossa capacidade também de nos relacionarmos uns com os outros, o nosso desejo de estar em comunidade, tudo isso são atributos, são características deste Deus que desejou e que deseja ter um relacionamento conosco, que é um Deus que conhece todas as coisas,
e que é um Deus que ama, né, essa unidade, essa comunidade, esse relacionamento. E isso nós podemos ver a começar pelo relacionamento que ele tem consigo mesmo nas pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam sempre perfeitamente um com o outro. E o Senhor colocou em nós esse senso, essa necessidade de comunidade, de relacionamento e também essa capacidade de conhecer as coisas e tantas outras características que nós já vimos também sobre os atributos de Deus, que são aqueles atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus nos permite conhecer por parte, né? Ter por parte esses atributos, como o amor, como a misericórdia, como a bondade. Esses são atributos que o Senhor compartilha conosco. Mas, embora tenhamos sido feitos, né, à imagem e semelhança de Deus, o pecado, ao entrar, né, no mundo através de Adão, de Eva, e dessa forma termos, né, todo ser humano ter uma natureza pecaminosa, o pecado, ele manchou esta imagem de Deus e ela ficou parcialmente distorcida. A imagem de Deus não é vista em nós, então, após o pecado, de forma clara, de forma tão clara quanto foi uma vez. Então, como o pecado manchou, então, essa imagem de Deus no ser humano, né? Por exemplo, o pecado distorce o nosso julgamento moral, obscurece o nosso pensamento e dificulta nosso companheirismo com os outros. Tudo isso vem do pecado, todas essas marcas. A boa notícia é que a imagem de Deus está sendo restaurada. Deus redime seus filhos por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, para que sejam conforme a imagem de seu Filho. Como nós podemos ler lá em Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Cristo, nós sabemos, é a imagem do Deus invisível. Lá em Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O apóstolo Paulo diz que os cristãos, eles possuem nova natureza. E essa natureza ela está sendo renovada em conhecimento à imagem do seu Criador. Enquanto aqui na terra estamos sendo transformados à imagem de Cristo com glória cada vez maior. Em 2 Coríntios 3,18 nós podemos ver essa verdade. No final dos tempos, todos os filhos de Deus se tornarão como seu Filho, Jesus Cristo. Pois assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, nós teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15:49. Cristo é a imagem de Deus, em sentido perfeito. Em Jesus nós vemos a semelhança de Deus como se pretendia, e por causa dele seremos transformados para refletir a imagem de Deus como estávamos destinados a ter. Em Cristo, nós vamos sendo aperfeiçoados para que então nos tornemos a imagem do nosso Senhor Jesus e assim nós possamos de forma clara e nítida refletir a imagem do Deus que nos formou. Como criaturas feitas à imagem de Deus, então, quais são as responsabilidades do ser humano, né? Como seres criados à imagem de Deus, nós fomos feitos para ser seus representantes na terra. Quando Deus falou para Adão e Eva que eles fossem férteis, crescessem e multiplicassem, isso porque, como imagens de Deus na terra, ele estaria ali espalhando na terra, né? A humanidade estaria se espalhando como imagem do próprio Deus e lhe trazendo honra e mostrando ali para todo ser humano quem é aquele que governa, quem é aquele que reina.
de quem nós viemos e fomos criados à semelhança de quem. Então a nossa vida, ela precisa apontar para esse que nos criou e que nos formou à sua imagem e à sua semelhança. Esse Deus que governa sobre todas as coisas, que é o Rei todo-poderoso acima do universo, né? Que todas as coisas fez. Então, como pessoas que carregam a imagem de Deus, essa ordem de crescer e multiplicar, ela redundará glória para o próprio Deus, porque fará com que mais e mais pessoas possam refletir a imagem deste Deus. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmos 24, 1. Então, tudo pertence ao Senhor. Quando nós multiplicamos, nós estamos multiplicando a imagem de Deus nesta terra, como seres formados à sua imagem e semelhança. Como representantes de Deus na terra, nós também somos chamados a cuidar dos seus domínios. Quando Deus ordenou a Adão e a Eva que subjugassem a terra e dominassem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, como nós vemos lá em Gênesis 1, 28, ele fez isso como um rei, dizendo aos seus representantes que cuidasse do seu reino, de maneira que lhe trouxesse honra. De maneira que, embora nós sejamos livres para desfrutar tudo aquilo que a terra produz, né, a abundância da terra que pertence a Deus, nós devemos sim fazer isto, desfrutar disso, mas de modo que demonstre cuidado por essa terra e respeito por aquele que a criou. E quando nos é concedido oportunidades de fazer melhorias no mundo, nós fazendo isso, né, nós estamos então dando a Deus glória através desse cuidado, através desse zelo com tudo aquilo que Ele formou. Uma outra grande responsabilidade que nós seres humanos temos é a responsabilidade de ajudar a restaurar seu povo e sua terra do jeito que eles deveriam ser. Essa oportunidade, ela nos é dada de trabalhar ao lado do Rei, que está fazendo nova todas as coisas, como nós vemos lá em Apocalipse 21, 5. Portanto, tenhamos grande esperança e respeito por todas as pessoas, independentemente de seu estado. Elas, assim como nós, são o ponto culminante da infinitamente sábia e engenhosa criação divina. Elas têm o potencial de retornar à beleza de Jesus Cristo, à imagem do Deus invisível, voltando as costas a seus pecados e retornando ao Criador. Também temos uma grande esperança e respeito pelo mundo que Deus nos confiou. Desejamos vê-lo retornar ao seu estado original, em um mundo sem espinhos e sem ervas daninhas. E enquanto trabalhamos com alegria para atingir esse objetivo, nós damos a Deus a glória para a qual fomos criados para dar, né? Então, que maravilha é nós compreendermos, à luz da palavra de Deus, quem nós fomos criados para ser, qual o propósito da nossa existência, qual o propósito da nossa vida. Entender que somos seres espirituais, que podemos nos relacionar com esse Deus que é Espírito, esse Deus que nos capacita, esse Deus que nos resgatou, esse Deus que em Cristo Jesus fez e está fazendo nova todas as coisas. Entender que nós temos esse propósito de honrar e glorificar a Deus e como nós podemos fazer isso. É grandioso demais a gente refletir que Deus, ele não precisa de nós. Ele nunca precisou de nós, mas nós temos, ele nos dá esse grande privilégio e essa grande alegria de contribuir para primeiro de glorificá-lo e depois de contribuir para que mais pessoas o rendam glória, né? E é grandioso a gente ver aquilo que o Senhor
nos permite fazer quando nos entregamos a Ele, quando pela fé em Cristo Jesus tão somente nos tornamos filhos amados do Senhor. Então, é maravilhoso a gente saber quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, e que nós temos um Deus que é o nosso Pai, que nos ama de forma imensurável e que é sempre conosco, e que em tudo que acontece em nossa vida, Ele nos concede a oportunidade de honrar e glorificar o seu nome. Sejam momentos bons que passamos, sejam momentos difíceis que passamos, mas em cada momento o Senhor Ele está ali nos moldando para que no final nós estejamos à imagem de Jesus Cristo, que é o primogênito de tantos irmãos. Então, que grandioso é a graça do Senhor, e nela nós precisamos nos deleitar. Nessa graça, nessa misericórdia, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos buscar estar amparados neste Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. E quando nós compreendemos quem nós somos e quem nós somos em Cristo, nós temos segurança. Nós temos primeiro a gratidão ao Senhor por o seu resgate, pela obra salvífica de Cristo, e nós temos a segurança da nossa identidade, a nossa identidade que está no nosso Criador, e apenas Ele pode preencher as lacunas do nosso coração. Apenas Ele pode ser o nosso deleite, apenas Ele é a nossa esperança. Então, queridas irmãs, que Deus nos abençoe e essas verdades estejam fortes, sempre constantes em nosso coração. Nós somos feituras dele, criados para as boas obras em Cristo Jesus, Então, que o Senhor nos abençoe. Em breve nós estaremos vendo sobre o pecado, que foi essa marca que manchou a nossa imagem, a imagem, na verdade, a imagem do nosso Criador em nós. Então, capítulo 8, nós veremos sobre o pecado, o que é o pecado, de onde vem o pecado, como o pecado nos afeta. Tudo isso a gente vai refletir um pouquinho no capítulo 8, e eu aguardo vocês. Em breve estarei compartilhando com vocês este capítulo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de compartilhar com quem você desejar, e que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a glorificá-lo, honrar ao seu nome em todo o tempo. Amém?